Olá, senhoras e senhores! Vamos resolver o exercício número 30 da página 28, cujo enunciado você pode encontrar na página 28, no exercício número 30, ou nos comentários desse vídeo, ok? O que é importante? A pergunta, que na verdade é quase uma afirmação aí para você completar. Considerando a marca populacional citada acima, o volume de água em litros necessários para abastecer toda a população humana durante um ano está entre. Esse está entre, nós temos que verificar daqui a pouco, tá? Porque isso é importante. Beleza. Uma pessoa consome 150 litros por um dia. Um dia. Certo? Sempre que a gente tem esse tipo de notação, esse número que está na frente aqui, ó, o 150, ele faz referência aos litros. E o que fica depois dessa barrinha é um dia, ok? Então aqui nós estamos nos referindo a um dia. Tudo bem? A pergunta dele é: 7 bilhões de pessoas vão consumir quantos litros por ano? Então, um ano, certo? O que eu fiz aqui em cima? Transformei 7 bilhões em notação científica, porque eu não quero ficar escrevendo esse monte de zero, me dando trabalho o tempo todo. O que eu vou fazer? Determino a minha mantissa, que é 7,0, e verifico quantas casas decimais eu preciso mover minha vírgula para chegar até lá. E nós vamos obter 3, 6, 9. Tudo bem? Lembre-se, a quantidade de zeros aqui está coincidindo com a ordem de grandeza dessa notação científica, mas nem sempre isso acontece. Pode ser que isso não aconteça, tá? Então é importante você ter em mente que a ordem de grandeza que você vai colocar numa notação científica é o número de casas decimais que você vai mover a vírgula até encontrar a mantissa adequada. Certo? Beleza. Então, agora acompanha o meu raciocínio aqui nessa primeira etapa. Nessa primeira etapa, ele falou que uma pessoa consome 150 litros de água por dia. Duas pessoas vão consumir 300 litros de água por dia. 10 pessoas vão consumir 1.500 litros de água por dia. Então, você já percebeu que se eu multiplico o número de pessoas por algum número, automaticamente eu tenho que multiplicar esse 150 pelo mesmo número, tá? Então, se eu quiser saber 7 bilhões, que no caso é 7,0, vezes 10 elevado à nona potência de pessoas, se eu quero saber quantos litros 7 bilhões consome, basta eu multiplicar por 150. Então, eu vou escrever essa multiplicação aqui, ó. 7,0 vezes 10 elevado à nona vezes 150. Qual é a nossa notação? Litros por dia, tá? Podemos finalizar a questão aqui? Não, ser humano. Por quê? Porque ele quer em ano. E aí, o que você tem que lembrar? Que um ano equivale a 365 dias, tá? Então, vamos voltar aqui no início. Esquece o número de pessoas. 150 litros por dia. Uma pessoa, 150 litros em um dia. Em 2 dias, ela vai consumir 300. Em 10 dias, ela vai consumir 1.500, uma única pessoa. Então, você já percebeu que se eu altero o número de dias, eu altero também o número de litros aqui. Então, se eu quero saber em 365 dias, eu vou multiplicar esse dia por 365 e vou multiplicar também tudo isso daqui que está na frente de litros, tá? Então, vamos fazer isso. Vou repetir: 7,0 vezes 10 elevado à nona vezes 150. Agora sim eu vou multiplicar por 365. Porque multiplicando por 365, eu vou obter agora litros por ano. Observem que agora mudou a nossa unidade. Por que muda a unidade? Porque se eu estou dizendo 365 dias, basta eu escrever ano, né? Mesma coisa, não tem problema. Então,
Agora sim a gente obteve. O que obtivemos a pergunta dele, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar isso dali. Eu vou fazer 7 vezes 150 vezes 365. E nós vamos obter aqui, sinalzinho de igual, 383.250, ok? Multiplicado por 10 a nona litros por ano. Ih, ficou apertadinho, mas deu para entender. Anos, litros por ano. Legal. Eita, legal. Então, agora vamos voltar na pergunta, porque ele quer saber o necessário para abastecer toda a população humana durante um ano entre, né, esse valor aqui está entre o quê? Então, eu vou te dar uma sugestão. Sempre que você tiver entre alguma coisa, você busque trabalhar com um número redondinho aqui. Como assim um número redondo? Eu vou pegar esse 383.250 e eu vou transformar em 380 mil. Olha só. Ah, mas eu posso fazer isso? Como a gente está trabalhando com um intervalo, com um número que é aproximado, nós podemos fazer isso, tá? Não poderíamos fazer se fosse um número exato, né? Mas aqui é uma aproximação, então dá para a gente trabalhar com essa aproximação. Ou também você poderia ter aproximado para 400 mil, tá? Não tem problema. Eu joguei um pouquinho para baixo, essa diferençazinha não vai fazer, de fato, uma diferença no final. Mas para que isso daqui vai servir? Vai servir para encontrarmos a nossa mantiça. Quem é a mantiça? É 3,8 e vamos observar quantas casas decimais a vírgula de 380 mil vai andar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3,8 vezes 10 elevado à quinta, vezes 10 elevado à nona, que nós já tínhamos ali, certo? Já tínhamos esse valor. Agora eu repito a unidade, que é litros por ano, certo? Vamos resolver isso daqui, ó, 3,8 vezes 10 elevado à 14ª potência e litros por ano. Show? Agora, a minha pergunta é o seguinte. Esse cara está entre o quê? Né? Lá nas alternativas, fala assim, letra A, entre 10 elevado à 13ª e 10 elevado à 14ª. 10 elevado à 14ª e 10 elevado à 15ª. Tá bom? Desculpa, tá bom? Então, você vai conseguir observar as alternativas lá no comentário. Dá uma olhada lá na descrição do vídeo, que você vai conseguir observar bem essas alternativas. A minha pergunta para você é o seguinte. Se eu tenho alguma coisa, 10 elevado à 14ª, estou multiplicando por 3, concorda que esse 10 elevado à quarta vai aumentar? Imagine se fosse apenas 3 vezes 10. Qual é a potência desse cara? É 1, certo? Você concorda comigo que esse 3 vezes 10 elevado a 1, ele é menor do que 10 elevado ao quadrado e maior que 10 elevado a 1? Porque quanto que vai dar aqui? Quanto que é 3 vezes 10? É 30. Então, é maior do que 10 e menor do que 100. Então, repare que quando nós temos uma notação científica dessa forma, 3 vezes alguma coisa, esse valor sempre vai ser, se for notação científica, hein, galera? Sempre vai ser menor do que 10 elevado à próxima potência e maior que a potência que você já obtém. Correto? Então, o que nós vamos concluir disso daqui? Nós vamos concluir que 3,8 vezes 10 à 14ª
é menor que a potência seguida, ou seja, 10 elevado à 15ª, e maior que a potência que ele já tem, que é 10 elevado à 14ª, tá? Isso eu só posso ter certeza porque eu estou multiplicando alguma coisa. Se eu estou multiplicando, eu estou aumentando. Então, eu estou aumentando esse número, mas quanto que eu estou aumentando? Não sei de fato quanto eu estou aumentando, porém, eu sei que é o suficiente para ser maior do que 10 elevado à 4ª, porém não é suficiente para ser maior do que 10 elevado à 5ª. Então, nós estamos entre 10 elevado à 4ª e 10 elevado à 5ª. Por isso, nós ficaremos com a alternativa B. B de quem? De Brian. Obrigado, até a próxima.